Muita gente me pediu uma bibliografia básica sobre o conservadorismo. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, conforme prometido, eu quero trazer aqui uma bibliografia básica sobre conservadorismo. Eu queria de antemão dizer que essa bibliografia ela é bastante introdutória. Ela é destinada sobretudo àqueles que nunca leram nada sobre conservadorismo, embora se sintam atraídos por este movimento. Mas aqueles que já viram vídeos no YouTube, já têm uma noção do que seria ser um conservador, então eu também recomendo esta leitura, certo? Destes livros. Esses livros, eles poderão ser lidos em, no máximo, um ano e meio, depende muito do ritmo da sua leitura, mas em um ano e meio você terá concluído esse curso, né? Vamos chamar de curso sobre conservadorismo, esse curso introdutório sobre conservadorismo. E eu quero apresentar esses livros em 3 temas. O primeiro tema é sobre o conservadorismo propriamente dito, né, o que é esse movimento. O segundo tema é o conservadorismo cristão, e aí, claro, por uma questão de espaço e tempo, eu vou utilizar a visão caiperiana do conservadorismo, desse conservadorismo cristão. E em último lugar, eu quero trazer obras que trazem uma crítica contra o marxismo, para que você, além de entender o que é o conservadorismo, possa perceber também as brutais incongruências do marxismo, tá certo? Então nós vamos seguir dessa forma. Vai aparecer aqui o nome do autor e aqui ao lado as capas dos livros que poderão ser adquiridos em qualquer loja dessas virtuais. Na Amazon, por exemplo, todos eles estão lá disponíveis, eu dei uma checada, então você não vai ter muito problema quanto a isso, tá bom? Então vamos lá. Quanto ao conservadorismo, eu quero indicar 3 obras, como eu disse. A primeira é a do João Pereira Coutinho, é um livro de 128 páginas que se chama Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. Essa obra foi publicada pela editora 3 Estrelas, é um primor, é um livro muito bom. Eu sempre digo que é uma pequena obra de uma grandiosa apresentação. Ele é bem didático, o João Pereira Coutinho tem uma linguagem acessível, ele é direto, e as pessoas que leem passam a compreender o que seria ser um conservador. Então, esse é o primeiro livro que eu indico a você. Após a leitura desse livro, eu quero indicar um segundo que tem 64 páginas, tá vendo? Ó, pequenininho. Ele se chama Anatomia do Conservadorismo e ele foi escrito por Eric Ferreira. Esse livro, ele não existe fisicamente, ele só existe em formato de e-book. Então você vai lá na Amazon e adquire lá para o seu Kindle. Mas é um livro também muito bom, ele vai se apresentar como um precioso complemento do livro do João Pereira Coutinho, né, da obra dele, e você vai passar a entender um pouco mais acerca desse movimento. E aí, para concluir esse estudo inicial, eu recomendo o livro Conservadorismo, do Roger Scruton. É um livro de 154 páginas, publicado pela editora Record, e esse livro traz um subtítulo interessante, Um Convite à Grande Tradição. Também é um livro muito bom, é pequeno, mas grandioso na sua proposta. E é interessante pensar o seguinte, o Scruton ele vai trazer um histórico também, ele vai trazer uma visão histórica da formação do conservadorismo moderno. Então isso também vai ajudá-lo não só a entender o que é o conservadorismo, mas como que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, tá certo? Então esses são os 3 livros na área de conservadorismo. Dentro do conservadorismo cristão, e como eu disse, na tradição caiperiana, eu quero indicar como primeira leitura, com 352 páginas, o livro Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas, escritas pelo
David Kouzes. Esse livro ele foi publicado pela editora Vida Nova. É um livraço. Ele vai trazer também didaticamente todas as ideologias conhecidas, liberalismo, socialismo, nacionalismo, conservadorismo, e ele vai fazer uma análise a partir das escrituras sagradas. E ao final, ele apresenta como proposta de visão política o conservadorismo kuyperiano, na chamada visão das esferas sociais. Então é um livro bom, fácil de ler, e a sua compreensão será muito boa, pela forma, a maneira como o David Kouzes escreve, certo? Então recomendo este livro. O segundo é o Calvino em Praça Pública, Democracias Liberais, Direitos e Liberdades Civis, do David W. Hall. Ele é publicado pela editora Cultura Cristã e vai trazer uma visão mais depurada de Calvino com relação à política. Calvino, que é reconhecido até mesmo nos meios intelectuais como um dos grandes idealizadores ou sistematizadores do sistema capitalista. Então esse livro ajuda-nos a compreender de que maneira esse conservadorismo lá no século XVI ele se apresenta por meio deste grande teólogo. E o terceiro livro é o livro chamado Calvinismo, com 208 páginas. Sim, o Calvino em Praça Pública tem 360 páginas. Esse Calvinismo, escrito aí sim por Abraham Kuyper, que é quem traz essa grande ideia de uma visão cristã na política, como eu disse, com 208 páginas, foi publicado pela editora Cristã. Esse livro ele traz uma série de palestras do Kuyper, onde ele vai tratar sobre calvinismo como sistema de vida, ele vai falar sobre calvinismo e religião, calvinismo e política, calvinismo e ciência, calvinismo e arte, calvinismo e o futuro. Então são palestras dentro desses temas. E aí eu estou recomendando por conta da palestra Calvinismo e Política. O Kuyper ele vai mostrar, baseado na visão conservadora, como que nós devemos olhar para a sociedade, de que maneira ela deve ser estruturada à luz da Escritura Sagrada, partindo da concepção de que Deus ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Também é um livro muito bom e eu recomendo para que você tenha essa visão cristã de política, economia, sociedade, enfim, essa visão conservadora, certo? E o ponto que eu quero recomendar aqui são livros que tratam e que falam contra o marxismo. O primeiro deles, com 320 páginas, é o Marxismo na Contramão do Bom Senso. Esse livro foi escrito por Carlos Eduardo Brecani, eu acho que é assim que se pronuncia, e é um livro também extremamente didático. Ele vai mostrar todo o desenvolvimento do marxismo, mostrando as suas incoerências, apesar de tratar assuntos que faz parte da discussão intelectual, mas ele traz uma linguagem que é uma linguagem bastante interessante. Então eu recomendo a leitura desse livro. Foi publicado pela editora Maquinaria Editorial. É um livro novo, um livro recente, foi lançado, salvo me engano, este ano. Então eu recomendo a leitura desta obra para que entendamos um pouco sobre esse pensamento tão nefasto, tão destruidor que é o marxismo. E as duas últimas obras dentro desse tema, antimarxismo, eu recomendo o livro do Evandro Sinotti. É uma obra bastante conhecida, são 2 volumes. A primeira com 216 páginas e o segundo com 208 páginas. O título é Não Senhor Comuna, Guia para Desmascarar as Falácias Esquerdistas. E por que esse livro é interessante? Porque ele vai trazer afirmações do marxismo, afirmações do pensamento de esquerda. E aí ele vai tomar esse pensamento, explicar o que ele significa e depois combater. Os capítulos são bem pequenos, uma leitura muito fácil, muito interessante e vai nos ajudar a compreender como o marxismo ele se baseia numa mentira,
numa falsidade. Então eu recomendo, são 2 volumes, eu recomendo então a leitura destes livros. Ok, pessoal? Bem, essa é a bibliografia básica que eu queria trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem, eu posso apresentar uma bibliografia já intermediária, que traga um fôlego maior quanto à sua leitura, mas aí eu gostaria de saber se vocês têm interesse nisso. Se houver, por favor, coloque aí nos comentários, se chegarmos aí a pelo menos umas 100 pessoas solicitando, né, para valer a pena fazer o vídeo, então eu sim farei um vídeo onde trarei uma sequência. Então seria uma leitura um pouquinho mais avançada dentro da visão conservadora. Também, se você quiser que eu indique aqui livros específicos, em áreas específicas, como educação, teologia, história, dentro desse viés conservador, também deixa aí nos comentários. Se tivermos um número considerável, que vale a pena fazer um vídeo, então eu farei com todo o prazer. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado porque você me acompanhou até aqui. Não esqueça, você que está aqui pela primeira vez, de se inscrever. Dê uma checada também para ver se você continua inscrito. Like, dislike, não tem problema. E se quiser, podemos continuar esse debate lá nos comentários, tá bom? E até a próxima.